Andréia, tudo bom, Andréia? Tomei uma beta 30, vai fazer uma semana e venho notando que minha pressão está ficando alta todos os dias. O que posso fazer? Pois tomo remédio para a pressão e mesmo assim está alta. O calor também ajuda a aumentar a pressão? Não, certamente, André. O calor ajuda a aumentar a pressão, né? A gente acaba ficando desconfortável, com mal-estar, e aquilo ali ajuda então a aumentar a pressão. Porém, o beta 30 é um corticoide. O corticoide ele tem um efeito chamado mineralocorticoide. O que é o efeito mineralocorticoide? Ele age nos rins e coloca o sal que nós temos, o sódio, né? Por assim dizer, falando de um termo mais popular, o sal que nós temos para dentro. Em vez de eliminar o excesso de sódio, o excesso de sal que nós temos no organismo, ele coloca para dentro. E no que coloca esse sal para dentro, faz com que haja então uma agregação de moléculas de água, aumentando o volume de água no nosso organismo, aumentando a chamada volemia. E aumentando a volemia, por sua vez, acaba aumentando então a pressão arterial. Então, o que você tem que fazer? Você tem que conversar com o seu médico, cardiologista, né? Conversar que você está utilizando esse remédio e ele tentar contrabalançar esse efeito colateral com algum outro tipo de remédio. A grande maioria das vezes, o que os médicos prescrevem são diuréticos, né? Para tentar contrabalançar esse efeito mineralocorticoide de agregar dentro do seu organismo excesso de sódio, excesso de sal. Tá? Então, o que os médicos fazem justamente são diuréticos para justamente eliminar aquela água retida, aquele líquido retido que você acaba mantendo dentro do seu organismo. Tá bom, André? Procura seu médico cardiologista, certamente ele vai te dar uma boa orientação em relação a isso, mas procura logo, que pressão é uma coisa séria, é perigoso, pressão muitas das vezes é silenciosa, e quando ela dá sinais ou sintomas, são sintomas muito graves e são problemas muito graves que de certa forma podem evoluir para doenças cardiovasculares muito importantes, tá bom? Eu bem na verdade, eu até vou contar para vocês um caso meu de experiência pessoal de um paciente que soube que estava tendo, que soube que bem na verdade era hipertenso, quando ele teve um problema muito sério cardiovascular, que foi um aneurisma de aorta descendente, ascendente, descendente, que foi até as ilíacas. Ele nunca soube que tinha, né, um quadro de hipertensão e veio a saber justamente quando teve essa crise na unidade de emergência. Eu era o médico plantonista e peguei um paciente então com um aneurisma extenso, desde a aorta ascendente, descendente até as ilíacas. Depois eu perdi o contato, que o pessoal da cirurgia vascular assumiu o caso, mas são casos muito graves e com um índice de mortalidade altíssimo, provavelmente deve ter falecido. Tá bom? Então, André, temos que tomar muito cuidado, pressão não se brinca. Eu estou dando um exemplo justamente para chamar a atenção de vocês, alertar vocês que quando a pressão, ela às vezes dá sinais ou sintomas com doenças, é porque são muito graves e aquilo ali acaba levando o paciente à morte. Então, toma muito cuidado, tá bom, André? Obrigado, um abraço.